O Leão acabou eliminado na Copa do Brasil, teve reapresentação nesta tarde. Vamos saber como que tá o astral na Ilha do Retiro. O Sport vai jogar contra o Decisão pelas quartas do Pernambucano no domingo de Carnaval. Moisés Oliveira, boa noite, Moisés. Boa noite, Vitor. Boa noite para você, para o Maílson, para o Miguel, para o Vinícius. Treinou agora à tarde sem a presença da imprensa e o Sport não divulgou o horário do treino, tá? Desde que chegou E aí o Sport não divulgou a programação, Vitor, de treino, né? Apenas que a reapresentação aconteceria agora à tarde. De fato aconteceu, mas não divulgou o horário. Agora há pouco o Sport divulgou a apresentação do Sérgio Oliveira, já estreou amanhã no CT, e aí mais um treino, mas também não divulgou o horário do treino. Acredito que após a apresentação terá o treino sem a presença da imprensa. Mistério total no Sport após essa eliminação ali na primeira fase da Copa do Brasil contra o Operário de Várzea Grande. Vitor. Ô Moisés, ontem a assessoria do Sport enviou um áudio, né, do diretor, o Guilherme Falcão, né, para falar sobre o momento. O que ele disse? Qual é o sentimento da diretoria do Sport diante do momento atual, dessa queda na Copa do Brasil e do fato de todos os jogos mais difíceis da temporada o Sport ter sido derrotado ou ter ficado sem o objetivo, né, do jogo, que no caso da Copa do Brasil não foi derrotado, mas perdeu a classificação nos pênaltis. Isso, Vitor. O Guilherme Falcão, ele se pronunciou ontem e aí deixou claro, pediu desculpa à torcida, mas também ressaltou a confiança no técnico Pepa e no trabalho que está sendo desenvolvido. Também deixou claro que foram várias contratações e ainda não há um entrosamento. Ele acredita que esse time vai dar liga, né? E ele acredita também que o Pepa ele está respaldado pelo trabalho realizado no ano passado, que conseguiu acesso à primeira divisão. O Guilherme Falcão também falou que a diretoria, ninguém está feliz com a eliminação, que de fato os números que o Sport deixou de ganhar, né? Na realidade não deixou de ganhar, existia um planejamento interno para que o Sport chegasse às oitavas e aí tivesse um valor arrecadado ali entre a venda do ingresso, né? Bares e tudo mais, de 15 milhões de reais, coisa que o Sport não terá mais após a eliminação. Ressaltou que sim, existe uma perda financeira, que existia um planejamento para avançar na Copa do Brasil, mas pediu ao torcedor um pouco de paciência e que o torcedor não deixe de acreditar nesse grupo e que o Sport vai sim conseguir dar liga e que o trabalho do Pepa está assegurado. E o Pepa continua no comando técnico, eles acreditam nesse trabalho da comissão técnica e só pedir um pouco de paciência ao torcedor. Mas ele gravou mais esse áudio, né? E trouxe para a torcida do Sport mais uma forma de dar uma resposta após toda essa situação. Os jogos ali nos clássicos e a eliminação, que acredito que foi ali o peso maior de todos esses problemas que o Sport tem enfrentado nos últimos dias. Vitor. Pelo que o Moisés está falando pra gente, Maílson, o dirigente saiu para blindar o elenco e, sobretudo, para blindar o técnico, para proteger o técnico. Agora, quando isso costuma ser necessário, nem sempre as palavras ditas representam exatamente o sentimento interno. A necessidade de momento é blindar e proteger de fora para dentro. Mas não significa que lá dentro o pensamento seja esse. Ou seja, de repente, as cobranças lá dentro estão sendo feitas, os dirigentes podem estar questionando as decisões recentes do Pepa. Isso aqui eu estou colocando em perspectiva. Não tenho nenhuma informação concreta sobre isso. Mas como tenho alguma experiência na cobertura desses momentos, a gente já viu várias vezes, Maílson, o dirigente falar para blindar o elenco e para blindar o treinador numa quarta-feira, o jogo acontecer num domingo, numa segunda-feira, a depender de um revés, acontecer a dispensa do treinador. Quer dizer, e várias vezes a gente pergunta, bom, mas não estava tão confiante na quarta-feira? Então, quer dizer, é preciso entender que o momento exigia essa postura
de proteção, e o dirigente sai em defesa do elenco, em defesa do técnico, mas não significa exatamente, o histórico do futebol mostra isso, que as palavras representem exatamente o sentimento interno e aquilo que está se discutindo internamente, né, Maílson? Nem sempre representam. Eu espero que no caso da diretoria do esporte, isso signifique uma meia-culpa do atraso do esporte de contratar, né? O esporte contratou o Duqueiroz, que nem para o Campeonato Pernambucano não vai poder atuar porque não tem tempo mais, já passou o prazo de inscrição. Então o esporte ainda está, eu tenho batido sempre nessa tecla, se reforçando. E aí, se a culpa é do treinador, porque ele só quer um jogador específico, e o clube quer contratar quem o treinador quer, tudo bem. Mas se a escolha de aguardar mais um tempo, de tentar uma negociação de maneira diferente, de tentar observar um pouco mais o mercado, foi do clube, de quem é a culpa por não ter um time entrosado, de quem é a culpa por não poder colocar todo mundo porque talvez fisicamente todo mundo não está bem. A culpa não vai ser do treinador, pode recair até sobre ele. E o torcedor recai logo sobre o treinador, claro, mas a diretoria do esporte, ao meu ver, com os fatos que temos até hoje, amanhã, de repente, com outros fatos, posso pensar de maneira diferente, mas tem muita responsabilidade em cima daquilo que a gente está vendo. Uma equipe que está sendo montada ainda. E como é que você monta uma equipe sem pré-temporada, sem a devida preparação, e você vai ter resultados imediatos? Isso demanda tempo. E esse tempo, muitas vezes, no início de temporada, a Copa do Brasil não espera, a Copa do Nordeste não espera, o Campeonato Pernambucano não espera, e a Série A vai precisar de uma equipe confiante, que com os resultados negativos obtidos no início de temporada, pode prejudicar, sim, a confiança desse elenco para a primeira divisão. E uma coisa Mário, que me você permita. está confiante, Mário? Não, veja bem, uma coisa que o torcedor não tem neste momento é paciência, porque o torcedor pediu, não, coloca o time alternativo, o time sub-20, como foi colocado no início do campeonato. Aí já quer exigir do time. Não é assim. Não, tem que ter calma. Agora, como o Maílson falou, é tempo para esperar que o torcedor não tem. Eu sou de uma época de quando o dirigente diz assim, olha, fulano de tal está prestigiado. Quando ele disser isso, pode esquecer. Um abraço. Foi o que eu lembrei, viu, Mário? Infelizmente, no futebol, alguém tem que pagar o preço. Quem mas paga o prestigiado pode até continuar prestigiado, sim, desde que ele vença o próximo objetivo. Aí fica a questão é o prestigiado perder o próximo jogo ou não atingir o objetivo esperado no próximo jogo. Isso se chama falta de convicção. Vamos lá. Você tem um treinador que não está muito bem. Vamos botar aqui o Retrô, por exemplo. Se o Evaristo Pisa, não foi o caso do Evaristo, mas o Dico Ulley foi assim. Ele acabou tropeçando na estreia, né, da seletiva da Copa do Nordeste. Aí vamos pro campeonato pernambucano. Se ganhar, fica. Se perder, sai. É muito ruim isso, porque você acaba perdendo tempo e quando você perde muito tempo para recuperar, é difícil. Mas, Mário, eu não sei o que esperar, viu, Mário? Porque, veja só, lá atrás, a gente vai lembrar o caso do técnico que o Sport segurou até o final da Série B. Anderson Moreira, e perdeu a classificação. Aí o presidente fez uma meia-culpa, reconheceu que deveria ter tentado algo diferente. Aí fez algo diferente no ano passado com a história do Sosso, demite o Sosso. E aí, no fim, conseguiu o acesso. Quer dizer, já tem uma experiência de permanência, de bancar o cara até o final, e tem a experiência de fazer a troca quando acha que o problema é irreversível. Agora, o que acontece? O que vai acontecer? Imagina-se que o Sport vai conquistar essa vaga para a semifinal do Pernambucano. Sim. Mas daí em diante, e veja, e pode acontecer uma surpresa. Como o Pepa mesmo disse, são 11 homens de um lado e 11 do outro. O jogo é na ilha com portões fechados. Decisão pode aprontar. É um jogo eliminatório. Mas o ponto é, vamos lá, passou pela decisão, vai pegar um clássico. Perdeu o clássico para o Santa, o último clássico. Aí vai que acontece lá uma eliminação, vai bancar o Pepa para continuidade? Não, e o pior de tudo isso é que não vou botar toda a torcida, porque eu não vou generalizar, mas boa parte da torcida disse, não, para que Campeonato Pernambucano?
O mesmo torcedor que estava dizendo isso, que não estava nem aí pro pernambucano, está criticando o treinador porque não está bem no campeonato. Dá para entender? Não dá para entender. Mas eu acho que tem uma coisa de valorizar outras competições, e o esporte está na Série A, claro, então isso traz aí um valor agregado grande, sobretudo quando você tem os adversários, né, os rivais diretos que estão em divisões inferiores. Mas o pernambucano tem o valor para o torcedor do esporte. O esporte é o maior campeão estadual e o torcedor não vai aceitar de maneira simples que o esporte seja eliminado. Ainda mais eliminado ou por uma equipe intermediária ou por um rival que está numa divisão inferior de Campeonato Brasileiro. Então isso não vai ser assim, né? Deixa pra lá. Se fosse assim, tinha mantido o time de garotos. É verdade. Não, Maílson? É verdade. Cadê o Maílson? Sem dúvidas, né? E aí, assim, o que eu tenho considerado nesse início de temporada do esporte é sempre a afirmar que, veja, quando o esporte fez, como você bem falou, Vitor, 3 jogos, você não, foi o Mário, estou me confundindo. Quando o Mário falou que o esporte teve 3 rodadas com a equipe sub-20, foram 3 rodadas com a equipe sub-20, para quê? Para você, naquele momento você deveria já ter o seu time montado e trabalhando esse time, melhorando ele fisicamente, melhorando os jogadores, deixando todo mundo no mesmo padrão físico. Não, o esporte continua contratando jogadores, porque não contratou em dezembro, não contratou em janeiro. Nós estamos iniciando quase que o mês de março e o esporte ainda está reforçando seu time. Mas não é que está reforçando por reforçar, por uma oportunidade de mercado. É porque o esporte há bem pouco tempo só tinha para fazer um volante de contenção, um garoto da base de 16 anos, e eu não estou menosprezando o garoto. Eu estou dizendo que ele teve que ser colocado porque o esporte também não tinha outra opção. Diga-se de passagem, ele foi muito bem, desde o momento que entrou na equipe do esporte. Então, quem é que é responsável por montar esse time? Quem é que é responsável por contratar? Quem é que é responsável por entregar ao treinador o material para que ele prepare o material e possa construir uma grande equipe? Para mim, o Pepa tem sim seu lado de culpa, mas para mim o Pepa não recebeu do esporte o número de jogadores com tempo para trabalhar fisicamente, treinar os jogadores. A gente está vendo jogador que chega hoje no esporte e joga amanhã. Por quê? Porque não tem tempo para trabalhar, porque não tem outra opção. Então, para mim, a minha crítica é muito maior a quem fez o planejamento do esporte, e o Pepa pode estar incluído nisso também. Mas eu não acredito que o Pepa queria chegar numa estreia de Copa do Brasil e não ter seu time montado ainda. E ainda está contratando e vai continuar contratando, né, amigo? Ainda tem esse detalhe, né? Exatamente. Vai continuar. Então, assim, o Maílson, torcedor por tem que ter favor. calma, né? Tem que ter calma. Maílson, não me confunda com o Mário. Não faça isso. Ele está corretíssimo na observação dele, o José Maílson. Já começa a ficar preocupado em você dizer que eu estou correto. Não, porque o torcedor tem que entender. Se você for pegar os estaduais com os times tradicionais, você não vai encontrar os tradicionais lá em cima, não. Vai não. Vai ter sempre uma oscilação. Olha aí o Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, ficou em que posição? Abaixo do Sampaio Corrêa, muito abaixo. O Botafogo não tem nem treinador, mano. Mas é um time que teve tudo ano passado. O Palmeiras deixou para a última rodada, quase que não vai às história quartas. Também da premiação, né? Sim. Os caras conquistaram, não receberam, isso trouxe impacto, né? O Palmeiras também está sentindo esse peso. Houve uma Palmeiras crítica em São também. Paulo, porque o São Paulo saiu para fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, né? O Corinthians ficou por ali, né? O Flamengo fez, voltou e ganhou a Taça Guanabara. Eu acho que cada caso tem uma especificidade. Sim, claro. No caso do esporte, essa questão de volantes, eu até conversei com o Zé sobre isso, o Maílson tocou agora. É impressionante, né, a dinâmica desse mercado do esporte. Antes, a dificuldade que a gente via era de contratar centroavante, jogador de articulação de meio campo. O esporte teve dificuldade para contratar volante. Então, eu acho que o torcedor... Será que tá faltando volante? Não tem volante. Vai chegar e vai pegar um entrosamento. É porque o torcedor é impaciente. Torcedor, você que no ano passado... Você também é impaciente, não, eu não. Viu, Mário? Torcedor, você que no ano passado foi pro estádio, incentivou o Leão, não vá criticar o esporte agora, rapaz. Faça como Beto Lago e outros torcedores do esporte. Comigo, Beto Lago! Casar! Casar! Tem que gritar, rapaz. Tem que incentivar o time. Aí ficam criticando, rapaz. Beto!
É Um brincadeira abraço, uma coisa Beto. dessa, meu amigo. Nosso Harry Grande Potter. Alberto de Melo Lago. É, Um conhecido abraço como pra Harry ele. Potter. Ele parece com ele, viu? Olha, deixe Moisés Oliveira. Moisés, Ele me lembra de vai deixar Moisés você ainda. falar. Tá pé quente. Ele vai deixar. Pois não, Moisés? Moisés, quer, o Mário? time, Moisés. Vamos falar quem volta, quem ainda é dúvida. Diga aí. Então, Vitor, o Fabrício Domingues, ele retorna para jogar o estadual, tá? Porque ele já jogou contra o Operário de Várzea Grande na derrota dos pênaltis, né? Na realidade, não perdeu no tempo normal. Ele retorna, então é um reforço para essa partida. Tem o Zé Lucas, que é aguardado, chega amanhã. Ele estava ali servindo a seleção brasileira sub-17 e o atleta retorna. A expectativa é saber se ele será titular ou Rivera. Tem essa dúvida, tá? Porque o Rivera já fez 2 jogos e aí fica a interrogação se o Pepa vai utilizar o Zé Lucas ou o Rivera. E tem uma interrogação aí no Lucas Lima. A expectativa da diretoria do esporte era contar com o atleta no jogo contra o Operário de Várzea Grande. Não aconteceu, porque o jogador não se recuperou a tempo e continua sendo dúvida para o jogo de domingo. Claro que o Sport treina amanhã, treina no sábado, mas ele continua sendo dúvida para esse confronto importante. Caso ele não jogue, claro que o Atencio vai ser o titular, até porque está entrando bem, né? Já fez gols com a camisa do Sport, então um jogador que somou bastante desde a sua entrada ali como titular. Só para o torcedor rubro-negro ter uma ideia, o Atencio já fez com a camisa do Sport 5 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência. Então é um atleta que entrou muito bem nesse setor de meio de campo. Só que apenas o Atencio é complicado, né? Todo mundo tem que somar ali nesse setor ali de criação e defesa. Mas a tendência é que o Atencio, mesmo com o retorno do Lucas Lima, que continua sendo ainda uma interrogação, o Atencio acabe sendo o titular para o jogo contra o Decisão, né? Contra o Bode do Mochotó, porque o Lucas Lima vai voltar de uma lesão, né? Querendo ou não, isso tem um impacto aí para o desenvolvimento do atleta dentro de campo. Agora ele continua sendo uma interrogação. O Sport anunciou agora à tarde, a gente até buscou essas informações, e agora há pouco eu acabei de ler aqui no GE, foi até uma matéria do o colega Daniel Leal, do GE, que ele traz a informação que o Sport encerrou nessa janela de contratações. O Sport contratou 14 jogadores, gastou quase 60 milhões de reais em contratações. Então o Sport vai dar uma parada nesse momento e deve contratar na próxima janela. Ou se tiver uma oportunidade de mercado na janela que vai estar aberta aí, que é do estadual, né, para jogadores que estavam disputando os estaduais, aí o Sport tiver uma oportunidade de mercado, e for um atleta que acabe somando aí nesse time do Pepa, o Sport vai contratar. Mas o Sport fecha com essa contratação do volante, o Duqueiroz, que o Maílson lembrou muito bem, Maílson. Duqueiroz não joga o estadual, tá, torcedor? Só Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro. Então, Duqueiroz não joga o estadual porque chegou após o fim das inscrições para o estadual. E rapidinho aqui, Vitor, vou entregar para você quem apita a partida. Já saiu a arbitragem. O Rodrigo Pereira, árbitro pernambucano, FIFA, é o homem do apito, auxiliado por Francisco Chaves e Carla Santana, perdão. O quarto árbitro é o Hugo Figueiredo e o VAR é o Gilberto Castro Júnior e a VAR é o Bruno Vieira. Ou seja, a arbitragem já está escalada. Não tem público no domingo, só apenas imprensa, jogador e, claro, nesse jogo emocionante que vale uma vaga para a semifinal do estadual.